Hoje aqui no podcast Natação, Treinamento Esportivo em Algo a Mais, eu apresento para vocês um artigo da série 1 mais ou menos 10. Hoje aqui no 1 mais ou menos 10, a gente vai discutir um artigo em 10 minutos que fala sobre a modelação hierárquica da contribuição energética e biomecânica no desempenho, é um estudo longitudinal. Esse estudo a gente pode entender que tem dois objetivos. O primeiro, avaliar a resposta individual e do grupo de nadadores ao longo de 2 anos consecutivos de treinamento. Então isso é bacana porque é um estudo maior. E também identificar os fatores energéticos e biomecânicos que contribuem com a melhora do desempenho. Então a gente tem aquela questão, né? Poxa, o meu desempenho, quais são as variáveis que influenciam nesse meu desempenho? E ele vai medir isso em termos de variáveis energéticas e biomecânicas. Eles avaliaram 9 nadadores, 4 que participaram de Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais e Multinations, 5 nadadores classificados aí entre o top 20 nacional na prova de 200 livre. Nadadores adultos com idade média de 20 anos, mais de 10 anos em média de experiência de treinamento com a natação e o desempenho médio no 200 livre de 1,56. Então, cada uma dessas temporadas teve duração de 36 semanas. A primeira temporada teve um volume médio de cerca de 44 km por semana e a segunda temporada um volume médio de 45 km por semana. Os autores trazem para a gente que houve um aumento da intensidade da primeira para a segunda temporada, e esse aumento na intensidade, na minha opinião, foi mais um aumento do volume dos estímulos considerados mais intensos. Então eu não entendo que houve necessariamente um aumento da intensidade. Por que essa preocupação? Porque não basta a gente aumentar o volume de treinamento das zonas de maior intensidade, a gente precisa saber como é que esse volume de treino é distribuído, qual é o tempo dedicado a cada uma dessas zonas de intensidade. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a zona de intensidade 5, tá bom? Que é bem intensa. Você pode distribuir essa zona de treinamento na zona 5 em 3 semanas, em 6 semanas, em 5 semanas. Não, como é que é a proporção do que você vai fazer para o tempo que você tem à sua disposição? Geralmente os atletas realizavam aí 9 sessões de treinamento por semana, com atividades aeróbicas de baixa intensidade, de média e alta intensidade, então aquele treinamento normal que envolve exercícios de velocidade e de técnica. Cada uma dessas temporadas de 36 semanas foi dividida novamente em diferentes períodos com durações de cerca de 3 meses. E esses períodos eles foram chamados de períodos de treinamento 1, 2 e 3 para a primeira temporada e depois 4, 5 e 6 para a segunda temporada. E entre essas 2 temporadas, os treinadores ofereceram 3 meses de férias. Eu considero que esse é um período muito grande e que possivelmente alguns dos benefícios da primeira temporada foram perdidos para a segunda temporada, e a gente vai discutir isso depois melhor. Dentro de cada uma dessas etapas, a gente percebe que há aquela preocupação inicial de aumento de volume de treinamento e depois redução, onde possivelmente houve um aumento da intensidade. E no final de cada um desses 3 meses, para poder fechar as 36 semanas, ou os 9 meses de cada uma dessas temporadas, eles fizeram aquele teste de até 8 repetições de 200 metros, fazendo a última repetição na maior velocidade possível, que seria a velocidade de competição. O descanso entre cada uma dessas repetições de 200 metros foi de 30 segundos, e eles utilizaram marcações luminosas no fundo da piscina para que o atleta nadasse exatamente na velocidade que eles queriam para cada uma dessas repetições. Então, à medida que o atleta sentia que conseguia ir mais rápido, mas ainda não estava no momento, o pacer indicava onde ele deveria estar, e se ele também não conseguisse acompanhar aquele pacer, o teste era interrompido. No final de cada repetição de 200 metros e no final do teste, foi coletado lactato em 3, 5 e 7 minutos. Tá? Então, terminou a repetição, coleta de lactato, terminou o teste, 3, 5 e 7 minutos depois, foi feita a coleta de lactato para poder se determinar a velocidade de limiar anaeróbico e também um lactato de pico que foi utilizado como referência. Entre os marcadores relacionados à contribuição energética, aeróbica e anaeróbica, eles utilizaram como referência essa velocidade de limiar anaeróbica, a gente chama de V4, e também um lactato de pico.
Das variáveis aí que foram utilizadas em relação à parte biomecânica, a gente pode citar as tradicionais: frequência de braçada, comprimento de braçada, índice de braçada e a eficiência de nado. E também foi levado em consideração o desempenho competitivo no teste de 7 de 200. Quais são os principais resultados e discussões que os autores trazem para a gente, pessoal? Que dentre essas variáveis energéticas e biomecânicas e de desempenho, a variação entre as temporadas foi muito sutil, ela foi não significativa. Eles acreditam que isso tenha acontecido em função do nível de desempenho dos atletas. Então, aquela ideia, né? Quanto mais treinados os atletas forem, menos treináveis eles são. Então, apesar de eles terem treinado 2 ciclos de 36 semanas, as diferenças de desempenho, né, em relação à parte energética, biomecânica e do desempenho propriamente dito da velocidade foram não significativas. Eles consideram que na primeira temporada o maior responsável pela melhora do desempenho foi mais o perfil energético e para a segunda temporada foram os ganhos na parte de biomecânica, ok? O que mais que ele traz para a gente de resultados aí que são interessantes? Eles encontraram uma dependência muito grande do comprimento e da frequência de braçada em relação à fase, à característica do treinamento. Isso é importante a gente destacar mais uma vez, que é uma coisa que eu venho discutindo. Cada fase da sua periodização vai criar um atleta diferente. A grande questão é, esse atleta que eu estou construindo aqui, ele é aquele que eu quero que chegue no final? Possivelmente não. Então, até que ponto esse atleta que eu estou construindo, que está distante daquilo que eu quero que esteja lá no final, ele está no caminho considerado correto ou inadequado? É uma coisa que a gente precisa ainda entender. Outra coisa que ele percebeu é que nas fases onde há o aumento de volume do treinamento, há uma tendência de ter também um aumento do comprimento de braçada. E isso deve, como já discuti outras vezes, a essa característica do nadar devagar. Quando a gente realiza estímulos mais duradouros, com a intensidade relativa mais baixa, há uma tendência a gente ter uma maior contribuição para a velocidade utilizando comprimentos de braçada do que frequência de braçada. De qualquer maneira, ele considera que esse aumento da intensidade da primeira para a segunda temporada trouxe benefícios em sentidos de comprimento e frequência de braçada. Houve um ajuste que, segundo o autor, foi graças a esse aumento da intensidade na segunda temporada que trouxe importantes melhorias no comprimento e na frequência. Eu já fiz a minha crítica em relação a isso, eu não sei exatamente se houve um aumento na intensidade, eu entendo que houve um aumento do percentual em determinadas zonas de intensidade que são consideradas mais intensas, mas até que ponto isso foi, a distribuição disso, a frequência disso foi grande o suficiente para trazer melhoria no comprimento e na frequência de braçada. E além disso, ele percebeu que os nadadores se tornaram mais eficientes por meio do aumento percentual no índice braçada e na eficiência de nado. Na primeira temporada, a melhora do desempenho foi de 0,20% e na segunda temporada de 0,60%. Mais uma vez, esse pequeno aumento percentual na melhora do desempenho pode se dever ao nível dos atletas, mas eu trago aqui a discussão sobre a importância do princípio da continuidade, aqueles 3 meses de ausência de treinamento por causa das férias entre as 2 temporadas, eu considero que é bastante tempo, e existem vários artigos que discutem isso também, mas de qualquer maneira isso mostra a importância do princípio da continuidade. A forma esportiva é adquirida ao longo de vários anos de treinamento e não de pequenos e curtos momentos de treinamento. Isso traz também para a gente a discussão da importância do treinador estar constantemente acompanhando a evolução do atleta por meio de testes, por meio de competições, para que ele faça os ajustes necessários no treinamento para que o atleta alcance o desempenho que ele considera que é adequado. Esses atletas apresentaram uma pequena variação intra-individual dentro da temporada e entre as temporadas, possivelmente pelo menor nível de desempenho deles. Eles conseguem, mesmo em função do treino, manter um padrão muito mais próximo do que é considerado o máximo deles. Os períodos de treinamento com cargas semelhantes tiveram um comportamento semelhante dessas variáveis. Então, se a gente for pegar da primeira temporada, aquelas fases iniciais, comprimento, frequência e as variáveis também energéticas tiveram um comportamento muito parecido com as variáveis que foram medidas na segunda temporada também na fase inicial. E algumas variáveis apresentaram uma variação muito grande entre os indivíduos. O que isso significa? Significa, mais uma vez, que a gente tem que ter cuidado quando a gente utiliza a média como referência,
porque o nosso indivíduo não é a média, ele é o próprio indivíduo. E a dificuldade que a gente tem de comparar também um indivíduo com o outro, porque os atletas vão responder de maneira diferente ao treinamento e por causa disso se adaptam de maneira diferente e nadam de maneira diferente. Então, entre as variáveis aqui que ele cita que tiveram maior variabilidade entre os atletas são o lactato de pico, a frequência de braçada, comprimento de braçada, eficiência de nado, velocidade em limiar anaeróbico, índice de braçada e o próprio desempenho no 200 livre. Isso traz mais uma vez a importância e a necessidade da individualização do treinamento. Pessoal, e não só isso. Eu tenho apresentado alguns artigos para vocês e tenho trazido essa característica dos atletas se adaptarem de maneira diferente. Tudo bem, mas o que a gente deveria também pensar? Que os atletas têm necessidades diferentes. Se eles têm necessidades diferentes, o conteúdo de treino, a distribuição das zonas de intensidade, a quantidade de volume que ele realiza também deveria ser diferente, para que a gente seja o mais assertivo possível. Para poder fechar aí, em termos de conclusão, o que ele traz para a gente? Que os melhores preditores do desempenho em termos de variáveis biomecânicas foram o comprimento e a frequência de braçada. Tudo bem, isso é meio óbvio, porque afinal de contas são essas variáveis que vão dizer para a gente, vão indicar para a gente a capacidade do atleta produzir velocidade. E em termos de contribuição energética, a velocidade limiar anaeróbico, ela é um bom preditor, né, do desempenho dos atletas. E isso tudo no final traz para a gente mais uma vez a ideia, o treino tem que ser individualizado. Se você quiser esse artigo na íntegra, pode clicar aqui na descrição do vídeo que você vai conseguir ler esse artigo que é bem bacana. Um grande abraço!